Bom, nós, afirmamos na semana passada toda, nós abrimos esse espaço das 8 às 8h40, estende um pouco mais, com os principais candidatos a prefeito da cidade de São Paulo. Como principais candidatos, definimos ontem, continuamos aqui, são aqueles que mais se destacam nas pesquisas dos Institutos de Opinião Pública de São Paulo. Ontem esteve aqui o prefeito Fernando Haddad e durante 40 minutos expôs suas promessas de trabalho, seu projeto para a campanha que está disputando. Hoje é a vez de Marta Suplicy, não sei se ela mantém ainda o sobrenome, talvez faça essa primeira pergunta a ela, até por uma questão de ordem. E dentro de instantes nós estaremos aqui colocando no ar a candidata Marta aos ouvintes da Jovem Pan. Ela tem se denominado apenas Marta. Eu observei em toda a publicidade que foi feita até agora na sua campanha. Mas todo mundo sabe, e está também aqui na internet, que tendo se separado de Eduardo Suplicy, ela manteve o Suplicy. Tanto que, como senadora, foi candidata com o nome de Marta Suplicy. E agora, na campanha, é apenas o nome de Marta. E está chegando aqui, neste exato momento, a candidata Marta. Bom dia, Marta. Bom dia, Josival. Seja bem-vinda. Marta, até para você chegar, que você nos abandonou, quando chegou aqui, o horário era às 8 horas, você chegou antes, mas saiu um pouquinho, e eu falava aqui a respeito, por uma questão de ordem, como devemos chamá-la. Porque na campanha está apenas Marta, e sabemos que antes era Marta Suplicy. Você não quer mais o Suplicy? Eu pensei que você fosse me perguntar se eu queria ser senadora, Marta Suplicy, ou ex-prefeita. Não, eu gosto que me chame de Marta. E você sabe que o povo, Josival, na rua, ele me chama de Marta. E isso tem a ver com TV Mulher de muito tempo. Ah, tudo bem. Eu só por questão de curiosidade, que eu vejo aqui, eu também não sabia, o nome dela completo é Marta Tereza Smith de Vasconcelos, é isso? Eu não assino o meu nome de solteira. Isso aí. Eu sempre assinei Marta Tereza Suplicy desde os 20 anos. Então, sabe que tem gente que fala, mas por que você usa o Suplicy? Eu falei, você casa com 20 anos, você escreve 8 livros, você faz TV diária 8 anos, você tem uma vida com um nome. Verdade. A própria Eduardo falou, não, nem pense. Mas você poderia usar. Você é neta e trineta dos barões de Vasconcelos? Poderia também. Sim, mas eu acho que na época que eu casei, Josival, e isso já tem isso muito claro, se eu tivesse tido uma filha, eu teria encaminhado nessa direção, eu acho que deve se manter o nome de solteira. Você não sabe o futuro. Tá bom. Deixa eu perguntar uma questão para a senhora. Deixa eu só registrar, professor, além do senhor, a Vera Magalhães aqui no estúdio também, teremos as perguntas dos internautas nas suas também. Vamos lá. Pergunta para a senhora, a sua gestão foi muito polêmica no início desse século e tal, mas só recentemente, na campanha eleitoral agora, a senhora pediu desculpas, ou disse que errou, sobre questões polêmicas tal, daquele período quando a senhora foi prefeita. Por que a senhora demorou tanto para fazer essa autocrítica? Olha, não foi tanto não, esse tempo que eu não tornei público, eu fiz muitas vezes essa autocrítica com as pessoas mais próximas a mim, com pessoas o tempo inteiro, porque sabe o que eu aprendi? E aí foi principalmente alguma coisa que é difícil, que eu aprendi é que você não pode resolver as coisas com pressão, e isso é um erro que a gente comete. E eu, nesse negócio de taxa, foi exatamente isso. Fechava o orçamento, tinha que decidir, não vinham os números, eu perguntava quanto é que isso cairia para as pessoas que já tinham um orçamento, com outros impostos e taxas e coisas normais da prefeitura, e o número não vinha, e uma pressão, mas tem que decidir, nós vamos perder a oportunidade, nós não vamos fazer coleta de lixo, nós não vamos fazer os caminhões novos, tem que decidir, e eu decidi errado. Então foi um erro, e que não é só pedido de desculpas, não, é uma aprendizagem. Com pressão
não faça. Mas nesse período a senhora disputou 2 outras eleições e não fez essa autocrítica publicamente. E antes de sair do PT não fez essa autocrítica publicamente. A impressão que dá é que isso foi pautado um pouco por pesquisas que mostravam que o Martaxa colou um pouco na senhora e que isso era um problema que a senhora, um calcanhar de Aquiles eleitoral para a senhora, mais do que de gestão. Não teve esse componente de cálculo eleitoral, senadora? Olha, pode até ter sido, mas da minha parte não, no sentido de que eu achei bom pedir desculpa, porque eu vou na rua e as pessoas, a única coisa que eles têm para falar de mim é isso. Então, se é isso, muito bom pedir desculpas por isso, porque eu já tinha essa percepção há tempo. Graças a Deus eu pude fazê-lo agora. Senadora, com base na última pesquisa da Datafolha, a senhora diria que o seu principal adversário é João Dória ou Celso Russomano? Desde quando a gente fala quem é o principal adversário? Eu não tenho ideia, não sei. Eu acho, não sei, eu não tenho que achar também nada disso. Eu tenho que, o adversário que vier, eu vou disputar e tentar ganhar a eleição, porque tem muita coisa para fazer na cidade. Eu estou muito animada para fazer. Desculpe, Rosival. Senadora, a senhora foi uma das principais articuladoras em 2014 do Volta Lula. A senhora era ministra da presidente Dilma Rousseff e, no entanto, vocalizou esse desejo dentro do PT. Não foi bem sucedida a manobra, ela foi a candidata a presidente, deu no que deu. A senhora, inclusive, se indispôs com ela, deixou o ministério e só depois disso é que deixou o PT. A senhora se arrepende de ter propugnado a volta do ex-presidente Lula? A senhora acha que ele ainda tem condições de reassumir a presidência depois de tudo que já se viu? E a senhora só saiu do PT porque o Volta Lula não vingou e a senhora não teria espaço? Tanta pergunta que eu já estou Não, é tudo a mesma coisa. Eu queria saber se a senhora continua achando que o Lula deveria voltar e se a senhora só decidiu deixar o PT porque isso não deu certo. Olha, deixa eu pensar. Eu acredito que naquele momento a volta a Lula fazia sentido, porque eu acreditava que ele poderia unir o país e sair da confusão que Dilma tinha deixado. Eu não tinha todas as informações, assim como não tinha o povo brasileiro. Quando ele não quis ser o candidato, e foi muito na véspera da eleição, eu decidi que eu não ia mais ficar no governo e não ia compactuar com o novo governo dela, que eu tinha certeza que ia ser muito ruim. E saí dali com essa intenção e falei para ele, foi 2 meses antes da eleição, que eu ia buscar meu caminho, mas eu não sabia bem o que eu ia fazer, não estava decidida totalmente a sair do partido. Sair do governo eu tinha certeza, porque eu não queria mais ficar lá. E aí logo vieram as mais denúncias e tudo, Petrolão e tudo mais, aí eu falei, não tem sentido eu ficar, não tenho mais nada a ver. Não compartilho de nada que está sendo feito, o partido perdeu os rumos, e então os dirigentes estão numa posição que isso não vai mudar, e eu não tenho mais o que fazer aqui, eu vou sair. Aí eu saí, e aí demorei um pouco para decidir qual partido. Marta, reconhecidamente no seu primeiro governo, você teve um ato de muita coragem, regulamentando a questão das lotações. Porque se dizia que lotação estava e está nas mãos do PCC. A gente também, como jornalista, estranha que muitos ônibus são incendiados e hoje as lotações que são micro-ônibus, nenhum micro-ônibus é incendiado. A pergunta é a seguinte, isso é verdade? Lotação, quer dizer, e hoje é um campo de lavagem de dinheiro dos bandidos do PCC. A pergunta é, isso é verdadeiro? E segundo lugar, se eleita, como a senhora vai resolver o problema? Eu não sei se é verdadeiro, Josival. Pode ser que seja. E aí eu vou ver que armas eu terei para combatê-los. Eu já fiz isso uma vez. E lembra que usei colete à prova de bala. E era do PCC, à época? Nós achávamos que sim. Não sei se era ou não era, mas eram bandidos, eu diria. Bandidos, que nomenclatura de bandido, não sei. Mas era uma quadrilha organizada, muito forte e perigosa. E nós conseguimos desarticulá-la. Talvez nós tenhamos que fazer esse enfrentamento novamente, mas isso seria precipitado colocar agora. Se tiver que fazer, vamos fazer, porque o transporte de São Paulo não pode ter esse tipo de envolvimento. Senadora, uma das grandes discussões que foram feitas nesses últimos anos aqui em São Paulo, a discussão sobre a indústria da multa aqui em São Paulo. Eu me lembro muito da gestão da senhora, a senhora tinha como presidente da CT o Chico Macena,
lá naquela época já se falava um pouco de indústria da multa, mas acho que nunca tanto como agora. Guarda Civil Metropolitana também multando. Qual que vai ser a posição da senhora vencendo a eleição? A Guarda Civil vai continuar multando os motoristas? Não, uma das primeiras coisas é a Guarda Civil sair de cima da ponte onde ela fica, nos lugares onde ela fica multando. Isso é completamente inadequado, não é função da Guarda Civil, né? Eu estou dando um prazo de 6 meses. E é uma indignidade, né? Ficar multando em cima da ponte. Esse nome que arrumaram. Outro dia eu vi, realmente fica em cima da ponte. Eu vi no Limão, eu mesma vi com os meus olhos, não acreditava. Então você passa embaixo. Você não vê, ele está lá em cima, quando você passa ele multa. Agora, a Guarda Civil, foi bom você trazer esse tema, porque a Guarda Civil, você acredita que tem o mesmo número da minha época, cerca de 6 mil pessoas. E aumentaram enormemente as funções da Guarda, desde multar até fazer rapa, até ficar na Cracolândia. Então, eu tenho conversado muito com grupos de guardas, 30 guardas, outros 30, porque a Guarda ficou muito próxima de mim quando fui prefeita, porque a gente criou uma meritocracia, uma carreira, compramos coletes, armamento, foi treinamento para abordagem, e ficou de primeira a Guarda. E isso foi degringolando esses anos todos, e hoje eles estão sucateados em equipamento, em número, e um aumento gigantesco de função, inclusive esse de pegadinha, que realmente nós temos agora com planejamento, porque eu tenho tido cuidado de não prometer o que não dá para fazer em tempo que não dá para fazer, né? 6 meses nós conseguimos desarticular todos os radares pegadinha da cidade. Nós vamos começar no primeiro dia, né? Mas não pode ir tirando tudo no sentido de tira esse aqui que eu não gosto. Tem que ver direitinho o que é pegadinha, o que tem que ficar, que é educativo, tem que ter sinalização. E essa história também da velocidade da marginal... O limite. O limite, né? Nós vamos retroagir o que era antes, o limite que era antes, 90, 70 e 50. E a atual gestão cita números da OMS, cita números não sei de onde, como ONGs importantes, mas ele esquece de citar que Porto Alegre teve uma diminuição de 29% de mortes sem diminuir velocidade, Campinas 21% e Belo Horizonte 17%. Belo Horizonte 17% e Brasília 11%. Então, e nenhum desses fez isso, né? Você tem que fazer uma fiscalização de bebida, principalmente em volta de bares e tal, aí você tem que ter Candidata, deixa eu só perguntar uma questão para a senhora. É o seguinte, em 2004, na reeleição que a senhora concorreu e perdeu para José Serra, o José Serra assumiu a presidência em janeiro, disse que a situação financeira da prefeitura era caótica e vários fornecedores, inclusive, fizeram fila na prefeitura tal, dizendo que não estavam recebendo, fornecedores de diversas mercadorias e serviços tal, isso no início de 2005. 3 anos depois, em 2008, a senhora concorreu contra o senhor Gilberto Kassab, que era candidato à reeleição, e a senhora disse que perguntou dele, na época ainda ainda estava no DEM, hoje está no PSD, presidente nacional, a senhora tinha perguntado dizendo assim, mas cadê a família dele, onde estava a mulher, os filhos, etc. Hoje a senhora é aliada do PSD, porque o seu candidato a vice é André Matarazzo, e indiretamente aliada de Serra, que pelo que se fala na imprensa, ao menos não apoia o candidato do PSDB. Como é que é isso, essa política? O adversário de hoje é o aliado de amanhã, o aliado de hoje é o adversário de amanhã, quer dizer, não há princípios. É mentira o que José Serra disse no início de 2005, que a situação era caótica? E a posição que a senhora teve em relação ao senhor Kassab, que a senhora é aliada hoje, como é que explica isso? Olha, em relação ao Serra, ele não disse a verdade, não. Eu deixei 91 milhões em caixa, segundo dados do TCM, que são públicos. Ele fez política, que é uma coisa que se faz. Eu achei que ele foi perverso, porque ele já tinha ganho, ele não precisava ficar tripudiando e falando coisas que não procediam. E os restos a pagar, tinha toda a entrada dos impostos de janeiro. Mas tinha aquelas filas na prefeitura, né? Ele fez isso, por isso que eu fiquei tão revoltada. Ele fez isso, né?
o balanço do Mauro Ricardo comprova também. Mauro Ricardo era o secretário dele de Finanças. Só completando o que o Vila falou, eles diziam também que a senhora tinha deixado crianças em escola de lata e Isso que tinha o turno da fome na prefeitura. Isso também é muita acusação junta. Porque são as mesmas, da mesma época. Só pergunta. Mas é uma oportunidade. Claro. Esse negócio de escola de lata... Pita deixou a escola de lata. Eu fiquei 2 anos brigando com o Ministério Público para eles me mostrarem aonde eu podia tirar as escolas de lata, porque eles que falaram que tinha que pôr as crianças na escola de lata para o Pita. E ele, não tendo o terreno, fez escola de lata. E aí o que aconteceu? Aconteceu que depois de 2 anos, uma viagem de helicóptero, mostrando a eles que não tinha um espaço ali que poderia ser possível, nós mudamos as escolas de lata numa região de meio ambiente, que não era o ideal, mas foi feito. Eu comecei a fazer essa transformação, o Serra terminou essa transformação. Agora, para terminar, é muito importante isso que eu falei, que passou meio batido, que o Mauro Ricardo comprovou também que tinha recurso em caixa. Então foi você está falando das pessoas na fila, isso me tiraram do sério, porque ele falou que ia rever os contratos e a prefeitura estava quebrada. O que aconteceu? As pessoas foram para a fila desesperadas da prefeitura para dizer que queriam ser pagas. E não era verdade. E eu lembro que era um dia de chuva, as pessoas ali todas com guarda-chuva, chovendo, molhadas na frente da prefeitura. Foi tão impactante, Vila, que você lembra dessa imagem. Agora, eu tinha perdido a eleição. Quando você perde a eleição, o telefone não toca. Você não consegue fazer uma manifestação. Mas antes de falar do Kassab, mas eu antes queria aproveitar, só fazer um parênteses com a sua licença. Você falou em chuva. Teve uma vez que caiu uma chuva dos diabos, a senhora era prefeita, a senhora foi coincidentemente para Veneza, se não me engano. Aí virou piada aqui, quer dizer, piada para mim, que não estava na casa sob inundada e tal. Esse tipo de relação que a senhora tinha com a prefeitura à época, a senhora também fez uma autocrítica? Quer dizer, havia uma certa soberba da senhora, ou eu estou enganado? Olha, talvez houvesse, mas não em relação a esse episódio, que não era Veneza, era Milão. Milão ao menos não tem os canais. Olha, tá bom até. Não é que foi no fim da gestão da senhora já tinha perdido a eleição, já tinha perdido, né? Mas é bom eu poder explicar essas coisas que ficam entaladas assim, você lembra isso aí, e para mim foi sofrido, porque eu tinha perdido a eleição e eu tinha uma relação com o prefeito de Milão bastante boa. E ele tinha feito a recuperação da Praça Milão em São Paulo e toda a reforma, projeto de reforma da fachada do Municipal, pela mesma pessoa que estava fazendo reforma do Scala de Milão. Quando chegou na época da inauguração, ele me convidou para ir. E eu queria ir, evidentemente, mas eu tinha perdido a eleição e acho que era novembro, dezembro, era o finalzinho da gestão. Então eu falei, bom, para não ter confusão, eu pago a minha passagem, me licencio e vou na inauguração. E foi isso que eu fiz. E tinha o Hélio Bicudo, que era o meu vice, perfeitamente capaz de tomar qualquer decisão com a Defesa Civil, se eu, por acaso, tivessem enchentes. Não teve enchente, acho, mas teve toda aquela coisa que faziam comigo, né? Olha, vai para Paris, olha, vai para não sei aonde, ó, vai passear. Então, e muitas das vezes aliás, muitas não, todas as vezes, porque prefeito não tem férias, né? Todas as vezes que eu fui a Paris, eu fui a trabalho. E eu consegui muita coisa lá. Inclusive 3 universidades na Zona Leste, com a região de Île-de-France, que depois o Serra não fez. Não fez porque era eu que tinha conseguido. Né? E isso foram universidades importantes. Eram em São Miguel, eram outras regiões E sobre o Kassab? Olha, sobre o Kassab eu acho que eu já expliquei muitas vezes. Eu soube disso entrando no debate da Band. Porque eu não tinha sabido disso, porque você muitas vezes na campanha, você não está a par de tudo que eles estão pondo no ar. E eu fiquei muito desestruturada, foi terrível para mim quando soube disso. Mas depois eu tentei explicar, temos uma boa relação com ele. Bom, a entrevista é transmitida por imagens ao vivo no site da Jovem Pan, também estamos ao vivo no YouTube e no Facebook, mas nós estamos aqui falando, a gente tem que colocar a população para fazer perguntas para a candidata Marta Suplicy, com imagens também para você que nos acompanha pela internet. Eu gostaria de saber do futuro prefeito de São Paulo, como que ele vai fazer para reduzir o tempo de espera no AMA, porque está muito difícil, muita gente espera e espera mesmo. Candidata.
Olha, esse é um dos grandes desafios, a preocupação da população, a maior preocupação é a saúde, não tem dúvida. Bom, eu vou contratar 2.000 médicos, né? E nós já vimos o custo disso. Tem dinheiro para isso, candidata? Da onde vai tirar? Porque eu vejo as promessas e fico pensando o seguinte, que existem 2 mundos, o da campanha e a São Paulo real. Tem dinheiro para pagar 2.000 médicos? Tem, são 300 milhões, o orçamento é 7 bi, tem dinheiro para pagar. E eu tenho uma briga diária com os marqueteiros, porque eu só posso falar o que eu posso fazer. Então não tem fantasia no que eu estou propondo. 2.000 médicos dá para fazer, já estão até concursados, né? E vão para 800, vão para Programa de Saúde da Família, que hoje as equipes estão com muitas equipes faltando médicos, então ela fica manca. E o Programa de Saúde de Família, ele tem 38% só de cobertura na cidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro tem 75%. Então nós vamos ter que nos esforçar. Inclusive é salário, né? O do Rio ganha muito mais que aqui. Nós vamos ter que nos esforçar para melhorar o salário no Programa de Saúde da Família e equipar, porque isso é prevenção. Você impede a pessoa de chegar no hospital, né? Senadora. E peraí, tem um pouquinho só, desculpa, Vera. E o terceiro turno nós vamos fazer sem construir nada. Nós vamos usar as UBSs que hoje já existem para elas terem um terceiro turno até às 11 da noite. Ao contrário de pôr Corujão, para tirar pessoas 3 da manhã da cama, até às 11 da noite vai ficar aberto e com os 2.000 médicos, esses 800 vão para o Programa da Saúde da Família, 1.200 vão para a UBS. Então nós esperamos, isso dá para fazer muito rapidamente. Senadora, uma das propostas mais controversas que a senhora apresentou por enquanto na campanha é a volta da inspeção veicular. Ela existia no governo do Kassab e foi retirada pelo prefeito Haddad e a senhora já disse que vai voltar com ela de diferentes formas. Primeiro disse que seria de graça, depois disse que seria optativa, depois disse que seria com desconto no IPTU e por fim, na semana passada, numa entrevista, a senhora falou que poderia haver uma parceria com o governo estadual para que houvesse um desconto no IPVA para quem fizesse essa inspeção. Dá a impressão um pouco de improviso. Afinal, qual é a proposta da senhora para essa área da inspeção veicular? Vera, eu te agradeço a pergunta, porque, olha, está rendendo fruto, viu? Ontem mesmo na periferia uma moça me falou sobre isso. Então, eu posso aqui esclarecer. A inspeção veicular, ela é importante para a cidade. Ela vai ser gratuita. Ela vai ser opcional. Isto é, quer dizer, não é paga. E quem fizer recebe um comprovante que depois vai ser descontado no IPTU. Mas quem paga? Porque uma empresa vai fazer, a prefeitura vai pagar? Sim, porque olha, a cidade de São Paulo tem um índice de poluição muito acima do recomendado. Eu não posso fazer uma inspeção veicular na cidade, numa crise dessa, com metade da população tendo um carro que não passa numa inspeção veicular e não tem condição. Então, realmente, eu vou me dedicar a ir por outros caminhos na questão da poluição. E quem quiser contribuir para a cidade, vai fazer o gesto de fazer a inspeção veicular e vai ter um desconto no imposto. Agora, quem não quiser fazer, não vai fazer. E não vai ter penalidade nenhuma. Então agora, não é uma proposta meio inócua? O IPVA é um imposto estadual, né, senador? Depende, Vera. Se a população resolver não fazer, nós vamos ter um resultado precário. E vai ser assim, né? Vai ser assim. Nós vamos ter que ir mais firmes nos ônibus, né? Que eles têm um combustível que é altamente poluente. A licitação não está ainda aprovada. É uma licitação que o atual prefeito não conseguiu realizar. Então, nós vamos ser mais duros na questão do diesel e também na questão das invasões, né, que estão nos mananciais, plantar mais árvore, campanhas de plantar árvore. Eu estou pensando em coisas, às vezes parecem bobagem, mas eu acho que tem uma solução, são coisas importantes. Por exemplo, se você distribuir uma plantinha, uma arvorinha para cada criança na escola, para ela plantar num parque público, pôr um dia ônibus para as crianças irem no parque público, fazer essa plantação, que seja perto da escola delas, que as mães possam levar para ver a plantinha dela, pode ter coisas assim que eu lembrei muito disso quando a gente combateu a dengue na cidade, né? Foi muito também através das escolas, né? As crianças saíam nos quarteirões, entravam nas casas, e era muita organização ali de criança, mas nós conseguimos, pegamos a cidade com uma epidemia e deixamos com 8 casos de dengue.
Senadora, voltando um pouquinho para a política, adversários do presidente Michel Temer têm acusado a gestão dele de promover a supressão de direitos sociais e trabalhistas, uma área em que a senhora sempre atuou. E adversários da senhora aqui em São Paulo estão usando essas reformas para atingi-la, dizendo que a senhora vai apoiar um governo que seria ilegítimo do ponto de vista democrático e que iria lançar medidas que vão suprimir direitos. Eu queria saber da senhora, como senadora, qual é a sua posição em relação à reforma trabalhista e à reforma da Previdência. Isso aparentemente não tem a ver com a cidade, mas tem, porque estão discutindo direitos de trabalhadores e, enfim, direitos sociais de pessoas que moram no município em última instância. Vera, sempre a favor do trabalhador e dos direitos adquiridos. Eu tenho uma história, né? A minha história é uma história de combate à desigualdade social, de defesa do trabalhador. Essa é a minha história, eu não vou mudar uma vírgula na minha história. Já não mudei quando a Dilma enviou ao Congresso vários projetos, acho que eram medidas provisórias, né? Para tirar vários direitos. Eu já tinha saído do PT e eu votei absolutamente de acordo com a minha consciência a favor do trabalhador. Então a senhora vai votar contra a reforma da Previdência, que é necessária, segundo os economistas, para equilibrar as contas? A reforma da Previdência, ela realmente é necessária. Agora, os direitos adquiridos têm que ser mantidos. Deixa eu perguntar só uma questão, era uma observação, eu trabalhei muitos anos no Departamento de Ciências Sociais, apesar de ser historiador, e os antropólogos aprendi algumas coisas com ele. E eu fico observando, a política é um teatro. A candidata Marta, cordata, tranquila, que faz autocrítica, caso eleita, vai ser a prefeita Marta, a candidata será a prefeita? Ou seja, essa postura que a senhora está tendo, estou sendo muito sincero e claro, porque eu gosto sempre... É pura teatro ou a senhora mudou, a senhora é outra pessoa? Eu mudei, gente. Também seria muito burra se não aprendesse, né? Mas eu acho que o que me fez mudar mesmo foi a minha relação pessoal. Porque o seu olhar mudou, sabe? Eu tenho coisas que agora eu fico observando, que no campo que eu fico vendo como as pessoas se cumprimentam, discurso, linguagem gestual, esse tipo. A senhora tinha sempre um ar de soberba, que a senhora, eu não sei se por uma origem de classe, desculpe. Eu me lembro uma vez um repórter entrevistando a Marta, fez uma pergunta, ela falou, essa rádio é o cão. Então a senhora, eu não sei se numa leitura marxista aí, se isso era uma questão de origem de classe, a senhora pode não gostar, mas não tem nenhum problema. A senhora sempre olhava de cima para baixo, mesmo defendendo pautas progressistas, avançadas, desde a época da TV Mulher, etc. Tal. A senhora, não estou dizendo que a senhora não era corajosa de entrar em terreno em bola dividida, para usar uma linguagem futebolística. Agora, e a senhora na campanha era muito assim, batia e como prefeita também, não tinha conversa. Hoje temos a Marta Paz e Amor, é isso? Não. Tem uma pessoa mais madura, Vila. E até eu, às vezes, fico surpresa como eu mudei. E você sabe que quando você vai mudando, você não percebe que está mudando. As pessoas começam a te dizer que você está mudando. Então, eu acho que eu mudei mesmo. E por que a senhora fala das relações pessoais? Por que isso ajudou a senhora a melhorar? Isso é da minha intimidade. Claro, é lógico, mas a senhora citou. Marta. Mas me ajudou muito, eu posso te garantir, foi isso. Marta, no plano da educação... Amor faz milagres. No plano da educação, acho que um dos pontos altos, eu nunca entrei num céu que você... Gisval, você nunca entrou? Não, nunca entrei, mas tem as informações. E que é espetacular. Eu tenho que pegar pela mão e levar lá. Seria um prazer, porque eu gosto de conhecer. Olha. Mas hoje eu ouvi na propaganda do Haddad que ele foi o idealizador do céu junto com você. Assim como o bilhete único, Isso, tá na propaganda dele que eu vi hoje. Assim como as taxas. Isso é verdade, não? E a pergunta também é essa. Você produzirá novas entidades educacionais desse nível na sua gestão? Primeiro, olha, ele não foi idealizador. Isso vem de muito antes dele ou de mim, né? Vem dos ícones da educação no Brasil. E eu fui a que pude fazer, a que eu tive a coragem de fazer, a ideia de fazer. A colaboração dele foi um dia entrar no gabinete com uma maquete e dizer que era que um primo dele sugeria essa maquete, o que eu achava. Isso foi a colaboração dele. Quem colaborou foi toda uma equipe, né, muito forte que eu tinha, de gente que não era o primeiro escalão, mas que ajudaram a achar os terrenos. E depois a secretária,
de Educação, a Cida ajudou também, a Nádia Campeão, que era também secretária de Esporte, tinha o de Cultura também que ajudou. Foi toda uma equipe, mas para conseguir fazer o CEL tinha que ter uma liderança muito, muito forte, né? Por isso que eu digo que o Haddad diz que ele pode dizer o que ele quiser, primeiro o povo não acha, mas o mais importante é você ver o fato, né? Ele prometeu 20 CELs, ele entregou um. Quer dizer, se fosse uma questão de equipe, de tal, estava lá os 20 CELs, né? Não é. Eu lembro as dificuldades que foram. Então era assim, não tem terreno. Falei, vamos achar o terreno. Não, mas já fomos, não tem. Não, nós vamos achar. Aí achamos os terrenos fazendo sobrevoo. Mas não pode, com esse terreno eles não vão vender, vai demorar 2 anos ou 3 para desapropriar, já acabou o mandato. Falei, não, nós vamos desapropriar, chama quem não quiser assinar aqui na prefeitura que eu converso. Olha, foi assim, se você ter uma ideia, nós construímos. Quando era essa Marta do pau que o professor falou. A gente foi firme, isso né? aí. Senão não chegava em canto algum. Então eu acredito que a liderança é muito forte. E você falou das taxas, ele era um dos que não me trouxe os dados para as taxas, isso ele esquece, né? Senadora, chegando aqui uma pergunta de um ouvinte, de um internauta, falando sobre as ciclofaixas aqui em São Paulo, as suas propostas. Vamos acompanhar. A ciclofaixa foi uma ideia excelente, porém ela foi mal construída. Queria perguntar se teria um processo de melhoria nessa construção. Candidata. Olha, o grande problema da ciclofaixa, que é uma boa ideia, nós sabemos que ela atrapalha enormemente comércio, laboratório, clínicas, até casas residenciais, que no domingo os filhos não vão porque não pode mais estacionar na porta, que são multados. Na casa do pai, é verdade. É verdade, tem me contado coisas assim. O que eu pensei, aliás, é uma boa oportunidade para poder debater com você que está nos escutando. É uma coisa que talvez ele pudesse ter feito antes, né, quando fez a ciclofaixa. É você ter em cada subprefeitura um aplicativo que as pessoas da região vão se manifestar das ciclovias que eles acreditam que não estão inadequadas na região. E aí nós vamos ter grupos de cidadãos em cada ciclovia, desde a associação comercial do local, diferentes grupos, para avaliar o que realmente procede e que tem que ser tirado daquele local e o que vai ter que permanecer. E aí as próximas construir de forma que leve a algum canto, né? E principalmente na periferia, a grande questão é que eles não têm bicicletário e até ciclotinta, desculpando, né? Porque é muito mal feito, é tinta jogada, ou de qualquer jeito, muito já esburacado, mas as pessoas não têm ciclovia para chegar até o bicicletário. Então temos que ver onde tem maior fluxo de pessoas que possam se beneficiar para fazer umas ciclovias direitas, né, até o bicicletário, para que elas possam aí pegar um ônibus, um metrô, um trem, e que aí possa ser integrado no modal de transporte, que hoje não é. Esse é o grande problema também que ficou. Senadora, em 98, quando a senhora foi candidata a governadora de São Paulo, a senhora vinha crescendo ali nas pesquisas, e no final o então governador Mário Covas lançou uma campanha pelo voto útil, para que se votasse nele, para evitar um segundo turno entre, na época, o Maluf e o Francisco Rossi. Com isso, a senhora ficou fora do segundo turno por pouco. Agora nota-se uma coisa invertida. Tem uma possibilidade de um segundo turno entre Celso Russomano e João Dória Júnior, e partidários da senhora começam a lançar uma campanha por um voto útil da esquerda, por assim dizer, de petistas, de partidários de Fernando Haddad e Luiz Erundina, para que votassem na senhora como a candidata aí do polo social. A senhora acha que pode haver essa pregação? A senhora pretende investir nessa estratégia? Não sou eu que vou falar isso, mas pensar no segundo turno com o Russomano e Dória é difícil para a cidade, hein? Por quê? Porque eu acho que não são pessoas que vão contribuir para o benefício da cidade como um todo. E eu também não vou aqui. Por que Russomano é um candidato ruim, por exemplo, assim, sinteticamente para a senhora? Porque ele não conhece a cidade, não tem propostas? Não, eu acho qual que a razão? até ele deve conhecer a cidade. Porque eu acho que é frágil como proposta. Tudo que ele está propondo, para mim, até foi uma surpresa. É muita fragilidade. É uma pessoa que não conhece a cidade. E o João Dória? O João Dória, olha, ele tem são vocações diferentes, né? Você tem uma vocação pública ou você tem uma vocação para negócios. Nenhuma é melhor nem pior. Agora, uma vocação
pública é uma vida dedicada a um coletivo. Ele não tem uma vida para um coletivo, ele teve uma vida dedicada a se enriquecer, a ir bem, a fazer dinheiro e bem-sucedido. Agora, você usar essa expertise para ir para a vida pública não é a mesma coisa. É completamente diferente. A senhora deixou de ser petista, mas é lulista? Olha, eu sou a Marta. Aliás, uma boa coisa, viu? Eu sou a Marta. Chega de me pôr rótulo. Eu tenho uma história de 30 anos, as pessoas sabem como eu sou, sabem como eu fui, como você falou. Eu espero agora estar exatamente no outro momento da vida, de jeito de ser. Então, a senhora votaria no ex-presidente Lula em 2018 para presidente? Não. Marta, falar em vocação pública, uma das coisas mais doloridas desta cidade, que a gente retrata aqui de vez em quando, é a questão da mulher que não tem marido, mas tem que lutar pela vida, tem uma criança e não tem creche. Por que isso nunca é resolvido, Marta? Olha, eu diria que nunca foi realmente uma prioridade gigantesca de sair da frente da prefeitura, mas mais que isso, porque existem muitas crianças mesmo, a cidade é gigantesca, as pessoas têm crianças, e isso sempre é uma solução difícil. Essas próprias creches conveniadas que foram crescendo em vez de ser só da prefeitura, tem muito a ver com isso, porque uma creche da prefeitura, ela tem muitas obrigações, né? Desde você ter um elevador na creche, né? Que para criança deficiente, mas isso você poderia ter um por região que acomodasse as crianças. Isso encarece, a manutenção é cara. A senhora teve dificuldade na sua gestão também para entregar as creches? Eu me lembro bem que eu acompanhava como repórter a sua gestão. Tive, mas eu tive muito mais dificuldade, né? Porque eu peguei depois do Maluf e Pita, era um bando de gafanhoto que tinha passado na cidade. Se você acompanhou, você sabe. Na saúde, então, era um desastre. Eu dou risada porque eu vi bando de gafanhoto. Senadora, não, mas gente... Não é fácil. Mas, olha, era o PAS, as pessoas esquecem o que era o PAS. Eu lembro de eu chegar no hospital de acidentado, perguntar quantos tomógrafos tem, e eles falavam, nenhum. Eu falava, como não tem nenhum? Não, porque o PAS quebrava, punha no porão, e eles alugavam. Como sabiam que iam perder a eleição e sair da prefeitura, eles não refizeram os contratos. Então, eu assumi, não tinha um equipamento na cidade. Tive que contratar 4.600 médicos. Senadora, que é isso? Falando de novo de mobilidade urbana... Não, mas peraí, um minutinho, ainda estou na creche. Ainda estou na creche. Nós estamos fazendo um compromisso que eu acho que é possível de realizar, de criar 50 mil vagas novas na cidade para creche. O déficit nós estamos calculando em 100 mil. Eu estou prometendo 50, que eu sei que eu posso realizar. Talvez eu consiga mais, mas 50 mil eu vou. Voltando ao tema da mobilidade, tem muito taxista ouvindo o programa agora e muito motorista de Uber. Temos essas duas categorias em guerra na cidade e temos propostas muito conflitantes para esse setor. Eu queria saber qual é a sua, como é que a senhora vai lidar com essa questão do Uber, que hoje é uma realidade no transporte da cidade, tanto de pessoas que se utilizam dele, quanto pessoas que vivem do Uber, que usam isso como meio de vida, e está tudo muito nebuloso. Eu queria saber exatamente, a senhora falou em retirar todas as taxas que os taxistas pagam para a prefeitura. Quanto que isso representaria? A prefeitura pode abrir mão dessa receita? Pode, é pequena, é 22 milhões. Eles pagam 600 e pouco em taxas anuais. Mas não só as taxas, a gente vai ter que acomodar, porque você colocou guerra. É isso mesmo que a atual gestão fez, né? Porque foi tudo no improviso. Regulamenta o Uber, depois põe o carro preto, podendo cobrar 25%, aí vários foram para essa modalidade, desesperados agora que não conseguem pagar o tal do carro preto, aí tiram a tarifa a mais permitem o táxi ir para Guarulhos, e que antes tinha uma tarifa especial, permite sem tarifa, agora faz o compartilhamento do Uber, e no compartilhamento é R$6, o que já começa a gerar um impacto na integração do E tem gente vendendo um segundo carro, sabia, senadora? Não, mas o que eu estou falando, Thiago, é muito importante. Quando você começa a mexer no transporte público sem estudo,
Você imaginou que pode dar? Você faz esse compartilhamento, as pessoas passam aí no Uber, o ônibus passa a ter menor frequência, daí a pouco a concessionária de ônibus tira o ônibus, o número de ônibus que estão na rua, e o que acontece aí com o Uber? Sobe o preço. Então qual é a sua proposta? Minha proposta é regulamentar. O Uber fica, a população adora usar o Uber, e é uma coisa importante, é um transporte novo na cidade, você não pode tirar. Mas eu não posso deixar ser predador com o táxi. O táxi vai andar no corredor e não vai ter taxas. Isso é a primeira coisa assim, que já estamos visualizando para que consigamos equacionar. E tem que ter um número de Uber relativamente parecido com o do táxi, mas sem ser predatório. Isso tem que estudar exatamente quantos Ubers vão ficar. Tem que arrumar tudo, sem ser no improviso. O problema é o improviso que foi acontecendo na cidade. Candidata Marta Suplicy, caso eleita, a relação com a Câmara Municipal, que é um problema. A Câmara Municipal são 55 vereadores, normalmente é um puxadinho da Prefeitura, do Poder Executivo. Ela quase não tem autonomia, geralmente é o loteamento das subprefeituras, para o vereador A, B, C, D, e assim vai, e nunca ela discute a gestão da cidade e tal. A senhora, caso eleita prefeita, a senhora teve uma relação até que tranquila, mas na época o Rui Falcão, que hoje é adversário da senhora, fazia essa ponte entre o Executivo e a Câmara dos Vereadores. A senhora eleita prefeita, como é que vai ser? Vai ter o loteamento das subprefeituras? Qual é a relação com a Câmara dos Vereadores? Ético. Tem um limite, você conversa, você negocia, e tem um limite até onde você negocia, né? E agora você tem que conversar com os vereadores, porque eles têm o seu eleitorado. A senhora vai eleitorar a subprefeitura, a senhora vai designar. Eu não chamo de loteamento, Vila, não chamo. Eu acho que eles têm uma representatividade. Eu não vou necessariamente por quem o vereador indicar. Eu vou pôr as melhores quadros que eu consegui ter na cidade. É isso que eu vou fazer. Agora, se tiver indicação também que for do vereador, não é por isso que ela vai ser afastada, de jeito nenhum. O que eu não vou fazer é o loteamento atual, que pôs uma indicação do vereador, depois a indicação do outro vereador, a indicação do outro vereador, ninguém se conversa, até onde eu sei, saiba, né? É uma confusão de poderes. Eu vou dar muita autonomia para o subprefeito, eu vou ter que escolher muito bem, porque ele vai ter recurso para trabalhar. Ao contrário, quando eu fui prefeita e fiz as subprefeituras, eu descentralizei o recurso. Nunca mais isso aconteceu. O Serra cortou esse recurso, centralizou, hoje eles só fazem zeladoria, e muito mal, porque também não tem dinheiro para fazer nem zeladoria. Eu vou fazer o contrário. Eu vou dar o recurso para ele poder trabalhar, fazer aquela pequenina ponte, ouvir a periferia. Sim. Não precisa vir falar com a prefeita. A senhora criticou várias vezes o Serra, ele foi um mau prefeito? Olha, ele ficou muito pouco, né? Cerca de um ano e pouco. Talvez eu esteja batendo demais, porque eu fiquei muito irritada na hora. E o Kassab foi um bom prefeito? E o Kassab que a senhora concorreu e perdeu, foi um bom prefeito? Que os dois hoje são aliados da senhora. Olha, o Kassab, gozado, o Kassab eu tinha uma ideia bem ruim, né? E agora que eu tenho andado muito mais e conversado mais, ele fez bastante coisa na cidade. Em que áreas, por exemplo? Olha, na Sé ele fez bastante coisa, nas subprefeituras. Inclusive, quem tem me ajudado a ver um pouquinho isso é o André Matarazzo, que tem me contado bastante coisa que ele tem feito. Que ele fez, mas o povo também fala, né? Ele é melhor que o Haddad? Sim, eu acho que é, porque o Haddad está muito a desejar, né? A população não gosta mesmo. Candidata, em 30 segundos, os ouvintes estão perguntando se a senhora vai manter o fechamento da Paulista aos domingos. Vou. E qual que é o futuro do elevado Costa Silva, que agora é elevado João Goulart, o Minhocão? Olha, ontem mesmo alguém me falou que foi lá no domingo e gostou muito, passeou, que tem as paredes verdes, que está muito lindo. Eu não tenho andado nele, né? Eu passo muito, mas tempo que eu não ando nele. Eu diria assim, ele não é minha prioridade agora, né? Pode ser que no meio do percurso de 4 anos ele se torne uma prioridade. Por que ele não é uma prioridade agora? Porque o que eu tenho visto de pobreza na cidade não me permite. Senadora, permite só cortá-las para perguntar uma coisa. A senhora saiu do PT sozinha, não levou quadros junto com a senhora. Com quem a senhora vai governar? Quem vão ser seus principais secretários?
São os ex-secretários do Kassab? São os do PMDB? Quem são esses quadros? Porque daqui a pouco vai começar essa cobrança. Quem seriam os secretários das suas principais áreas, por exemplo? Os melhores quadros que a cidade tiver. Não tem isso decidido. Nem sei se vão ser necessariamente de políticos. O PMDB tem poucos quadros na cidade. Inclusive, né, nós vamos ter que... Isso nesse sentido é até bom, porque a gente vai ter a liberdade de escolher as melhores pessoas. Eu vou me sentir muito livre nesse sentido, que eu acho que vai ser positivo para a cidade. Marta, muito obrigado pela sua presença. A imagem, nós estávamos também com o vídeo. A imagem estava bonita, dirigida por Newton Travesso. Querido Newton do TV Mulher, muito bom. Obrigada. Muito obrigado. Um abraço. Bom, em cumprimento à legislação eleitoral, só registrando aqui, nós estamos entrevistando desde ontem, vamos entrevistar até a próxima segunda-feira os 6 principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ontem, Fernando Haddad, hoje Marta Suplicy, amanhã a vez de João Dória Júnior do PMDB, do PSDB, na quinta-feira o candidato Major Olímpio do Solidariedade, na sexta Luiz Erundina do PSOL e na próxima segunda-feira Celso Russomano do PRB. Muito obrigado mais uma vez, senadora. Eu que agradeço. Jovem Pan, eleições 2016.